Graças a Deus, que bom tê-los conosco mais uma vez, nosso programa Mensagem de Esperança. A palavra que você vai ouvir, uma mensagem poderosa da parte de Deus. Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Assista essa mensagem e seja edificado no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica. E vou tomar como referência para aquilo que quero repartir com vocês apenas um verso na palavra de Deus, que está no livro de Números, capítulo 23, e o verso 19. Quero ler apenas esse verso, em alguns minutos fazer aqui uma reflexão com vocês, dentro daquilo que Deus revelou para o meu coração esta noite. 23 e 19 do livro de Números. Quantos acharam, digam amém, por favor. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Amém? Vou repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria ele, não o confirmaria. Quantos podem dizer amém? Amém. Escutem, nós estamos vivendo uma época muito delicada. Estamos vivendo uma época chamada Era do Relativismo. E o que vem a ser o relativismo? O relativismo é nada mais ou nada menos do que uma doutrina que tenta convencer as pessoas que uma ideia ou algo que era tido como verdade não é necessariamente absoluto. Não existem verdades absolutas, não existem ideias absolutas, porque tanto as verdades como as ideias, elas variam dependendo da época, dependendo do lugar e dependendo do grupo social para o qual esta ideia ou esta verdade deva ser aplicada. E esta doutrina do relativismo tem levado muitas pessoas a se conduzirem, a se comportarem de maneira contrária aos valores e aos padrões espirituais ou morais. Nós sempre temos acompanhado através da imprensa, através da grande mídia, alguns movimentos que surgem, e eu não digo somente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou no mundo, que tentam colocar em xeque algumas verdades que para nós eram absolutas, algumas ideias que para nós eram absolutas, alguns conceitos que para nós eram absolutos e que hoje estão sendo relativizados pela doutrina do relativismo. E às vezes nós ficamos um pouco confusos, às vezes até nós mesmos, que já temos alguns anos de vida, de vivência, a gente começa a questionar e a se perguntar se verdadeiramente aquelas ideias eram absolutas, aquelas verdades eram absolutas, se era exatamente daquele jeito, se nós não fomos ensinados errados, se nós não absorvemos uma ideia de maneira errada, e às vezes até ficamos pendentes em mudar de opinião. Eu não quero entrar nesta área para não fazer aqui nenhum movimento com sentido ou no sentido de procurar saber de vocês o que é para cada um de nós absoluto ou relativo, até porque a gente não chegaria num denominador comum. Mas eu quero nesta noite, por revelação de Deus, por alguns minutinhos só, fazer aqui uma reflexão com vocês sobre 3 verdades que são absolutas.
3 verdades que não podem e nunca serão prejudicadas pelo relativismo. 3 verdades que possam os anos passarem, possam as pessoas mudarem de conduta, podem as religiões, as ideias se transformarem, mas destas verdades continuarão a mesma, ou as mesmas, porque são verdades que a Bíblia Sagrada relata e registra. E eu quero que você ouça comigo um pouquinho. Quais seriam essas 3 verdades? A primeira verdade absoluta, ou a primeira verdade eterna, que eu descobri à luz da Bíblia Sagrada, é que nenhum problema é demasiadamente grande se o Deus a quem nós servimos é um Deus grande. Se o Deus a quem você serve é um Deus grande, não existe problema que seja grande para este Deus. Há uma frase que diz o seguinte: não mostres para Deus o tamanho do seu problema, né? Mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Se o seu Deus é maior do que o problema, quem tem que se render é o problema, e não o Deus a quem você serve. O problema é que existem pessoas que nestes dias de extremo desafios que nós vivemos, dias extremamente difíceis, os desafios da vida impõem sobre nós uma carga extremamente pesada, e parece que ela é cada vez mais pesada. E eu não estou falando apenas a questão da sobrevivência física, mas eu estou fazendo menção de todas as áreas. Nós vivemos hoje uma era de desafios, quer seja economicamente falando, quer seja socialmente falando, quer seja familiarmente falando, né? Os problemas profissionais que sempre aparecem, os problemas de ordem econômica que sempre estão presentes, os problemas na família, e quem é que não tem problema na família? Todos nós temos, sem contar com os problemas que surgem até mesmo dentro da igreja. E eu às vezes fico muito preocupado, pastor Marcos, quando alguém começa a reclamar da igreja que está servindo a Deus, dizendo: esta igreja tem muitos problemas, né? Eu vou sair daqui e procurar uma igreja que não tem problema. Eu não conheço nenhuma igreja que não tenha problema. E se você conhece alguma igreja que não tem problema, eu vou fazer um pedido para você hoje: não vá para lá, porque você vai ser o problema lá. Quando você chegar lá, essa igreja vai começar a ter problemas. Então não vá para lá, fica no seu lugar. A igreja é formada por pessoas, e as pessoas são problemáticas. A área dos relacionamentos é a área mais difícil da gente administrar. Eu estou dizendo alguma besteira ou é a realidade? Ou todos nós temos facilidade na área dos relacionamentos? Temos dificuldade, enfrentamos problemas. E diante de toda esta carga que os dias atuais impõem sobre nós, às vezes nós nos sentimos numa condição de impotência. Achamos que não temos condições de enfrentar esses desafios. E alguns até se rendem a esses desafios. Queremos entregar os pontos. Usando uma outra expressão aí, queremos chutar o balde, né? Vocês se lembram que tinha até uma propaganda de televisão um tempo atrás, que até incentivava: chuta o balde. Quer dizer, joga tudo para cima. Tem hora que dá vontade da gente jogar tudo para cima. Vou começar tudo de novo. Vou começar tudo outra vez. Graças a Deus que Deus não permitiu que você fizesse isso. E não permitiu que eu fizesse isso também. Queremos nos entregar. Queremos nos prostrar diante dos desafios. Os problemas chegam aos montes e se transformam em verdadeiras montanhas intransponíveis. É nessa hora que eu e você precisamos ter em mente qual é o tamanho do nosso Deus. Se nós tivermos em mente qual é o tamanho do Deus que nós servimos, e chegarmos à conclusão que Ele é um Deus maior do que os nossos problemas, nós vamos sobreviver. Agora, se você não tiver esta concepção de que o Deus a quem você serve
é maior do que os problemas que lhe afligem, certamente você vai sucumbir. Mas eu glorifico a Deus hoje, porque sei que estou falando a um grupo de pessoas que não serve a um Deus qualquer, que não serve a um Deus vencido, que não serve a um Deus derrotado, que não serve a um Deus falido, mas que serve a um Deus em cujas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Nós servimos a um Deus que é maior do que os nossos problemas. Me veio à mente aqui, quando o rei Nabucodonosor manda levantar aquela grande estátua e determina que todos os súditos do seu reino se prostrassem diante da estátua e adorassem. Vocês se lembram que haviam 3 jovens hebreus ali que não se curvaram diante da estátua. Disseram, não, nós não nos curvaremos diante de deuses feitos por mãos de homens. Nós só nos prostramos diante do Deus verdadeiro. E foram contar para o rei que haviam 3 jovens que não haviam se prostrado diante da estátua que ele havia mandado levantar. E o rei chama aqueles 3 jovens, e eu acho interessante a conversa que o rei tem com eles, que o rei diz, porventura, é de propósito que vocês fizeram isso? Porventura é como uma afronta a mim que vocês fizeram isso? Olha, eu vou dar a vocês uma outra chance. Eu vou mandar tocar a música, e aí então vocês terão a segunda oportunidade de se prostrarem diante da estátua que eu mandei edificar e a adorarem. Se não, estará reservado para vocês uma fornalha de fogo. E eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. A resposta daqueles jovens para o rei foi a seguinte: majestade, escute bem, nós não necessitamos de responder sobre este negócio, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó poderoso rei. Senão, eu acho interessante essa expressão deles, senão, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles primeiro expressam que não se dobrariam diante da estátua, porque eles acreditavam num Deus que era capaz de livrá-los da fornalha de fogo. Mas eles acrescentam dizendo, de repente a vontade de Deus que nós sejamos sacrificados, para dar testemunho de que nós não nos dobraremos diante de uma estátua. Se Deus não quiser nos livrar, não tem problema algum, mas nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Foi aí que o rei se encheu de ira, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês conhecem muito bem a história, não há necessidade de tecer detalhes, mas estou apenas avivando a memória de vocês. E os 3 jovens são amarrados, jogados dentro da fornalha. O rei se assenta próximo a ela, só para ver como é que os jovens iam ser queimados, talvez rindo, zombando, dizendo, quero ver de onde vai vir ou virá o livramento deles. Quero ver como é que esse Deus vai chegar, se vai chegar de cima, se vai chegar de baixo, se vai chegar pelos lados. E ele lança os jovens, os soldados que carregavam os jovens ao serem lançados da fornalha, os soldados são consumidos pelas chamas, para termos uma ideia do calor que estava ali dentro, e os 3 jovens são lançados vivos na fornalha. E o rei está esperando para ver de onde vinha o livramento. Mas de repente, os olhos do rei ficam arregalados, os cabelos ficam arrepiados, e ele começa a chamar alguém mais próximo e diz, vem cá, vem cá, vem cá, me diga uma coisa. Quantos foram os jovens que nós lançamos na fornalha? Não foram 3? E o seu súdito mais próximo disse, foram 3. Não caiu nenhum soldado junto com eles? Ele disse, não, muito pelo contrário, os soldados foram consumidos pelas chamas. Então como é que você me explica isso? Foram 3 os jovens que nós lançamos lá dentro. E eu estou vendo 4 andando no meio do fogo. E o 4º homem tem a semelhança do Filho dos Deuses.
Ele não sabia que era do Deus verdadeiro. Como é que você me explica isso? E aí ele chama os jovens para que saiam da fornalha. E eles saem, os três. O quarto não veio com eles. Porque o Filho de Deus não se manifesta a ímpios. O verdadeiro Cristo se manifesta aos seus santos. É por isso que nós sentimos a presença de Jesus Cristo aqui. E quando ele sai, o rei manda fazer um exame e constata que nem um fio de cabelo da cabeça deles havia sido queimado. A roupa estava intacta. O rei começou a cheirá-los para ver se havia cheiro de fumaça neles. E nem cheiro de fumaça havia. E aí o rei cai por terra, reconhece o tamanho do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: agora o decreto é outro, eu vou mandar tocar música, mas ninguém vai se prostrar diante da estátua que eu mandei edificar, não. Mas quando a música tocar, todos os súditos do meu reino deverão se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado e só Ele é digno de ser louvado. Sabe o que eu quero dizer a você? Podem te jogar na fornalha, meu irmão, mas quando você cair lá, o Senhor vai entrar com você no fogo. E você vai sair de lá mais vivo do que quando entrou, para que o nome do seu Deus seja glorificado diante dos homens. Se o teu Deus é grande, qualquer problema é pequeno diante dele. E se o problema é pequeno diante do teu Deus que é grande, não há por que perder o sono, não há por que perder a fome, não há por que entregar os pontos, não há por que perder a vontade de viver, não há por que se desesperar. Levante a sua cabeça e espere neste Deus, que na hora certa, no momento certo, Ele entrará com livramento, e haverá alegria na sua casa, haverá alegria na sua família, haverá celebração na igreja, porque o seu Deus é maior do que qualquer problema. Dá para adorar este Deus ou é difícil? Se você pode adorá-lo, levante a sua voz e o glorifique agora. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: não se desespere. Meça o tamanho do seu Deus. Entenda o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus é maior do que o seu problema. Só os que podem entender isto e receber como verdade absoluta, se você puder, pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Primeira verdade absoluta: se o teu Deus é grande, não há problema grande que Ele não possa resolver. A segunda verdade absoluta, que não pode ser mudada, e o relativismo não vai conseguir influenciar neste caso, é a seguinte: escute bem. Escute bem. A luz que nos guia, eu vou repetir, a luz que nos guia é mais forte do que os olhos maus que nos cercam. A luz que nos guia é mais forte do que os olhos maus que nos cercam. Aí você vem aqui e diz: pastor, o que é isso? Pastor Marcos não permite isso não, isso é superstição. Que negócio é esse de olho mau? Que negócio é esse de olho gordo? Né? Que criaram um colírio diet agora para olho gordo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olho gordo é mito. Olho mau é mito. Olhos maus é bíblico. Há uma diferença de olho mau e olhos maus. Olho mau é mito, é superstição. Aí alguém compra um carro novo e, com medo de olho gordo, coloca uma fitinha do Bom Jesus do Bonfim, né? Lá na plaquinha do carro, como se aquilo resolvesse qualquer tipo de problema. Não é isso? Esses dias nós estávamos, eu com a minha esposa, passeando num shopping, e tinha uma senhora com uma criança tão bonita no carrinho. E eu, que já estou chegando na idade de ser vô, começo a gostar de criança de novo.
Porque são fases da vida, né? E aí nós chegamos perto de uma criança muito linda. E quando chegamos, a mãe, muito simpática, começou a conversar com a gente, e eu vi que tinha algumas fitinhas amarradas no carrinho da criança. E eu, propositadamente, dei um jeitinho de perguntar, né? Embora eu soubesse o que era. Disse, que bonito, tal, elogiamos, conversamos, nos identificamos. Eu disse, e essas fitinhas amarradas aqui? Ela disse, é para quebrar olho gordo. Nós não temos esse problema. Aqui ninguém tem medo de olho gordo, mas deve se preocupar com os olhos maus. Você sabia que um dia Jesus chamou seus discípulos, começou a conversar com eles? Capítulo 6 do Evangelho seguido, escreveu Mateus, a partir do verso 19, em casa vocês aí, só me escute. No verso 22, Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, ou seja, se os olhos que devem servir para mandar luz para o corpo forem negros, forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Agora, deixa eu tentar trazer isso para a parte prática. Você sabia, aqui não tem, pastor, nem sei porque eu estou pregando isso hoje aqui, mas só deve ter visitante aqui, é para alguém que veio de fora. Eu estou achando até que é para o JB essa mensagem, para o João Batista. Você sabia que existem pessoas que têm dificuldade para ver virtudes nas outras pessoas? Você sabia que tem gente que só descobre defeito nos outros? Você sabia disso ou não? Não consegue ver virtude nenhuma. É só defeito. E às vezes até num culto como esse, quando termina o culto, vai para casa, naquela pizza do domingo à noite, né? Aquela reunião antes de se deitar, começam a mencionar os defeitos que aconteceram no culto. E eu digo a vocês uma coisa com muita tranquilidade. Alguma coisa errada certamente aconteceu aqui e poderá acontecer até o final do culto. Porque nós não somos perfeitos por inteiro. Nenhum de nós é perfeito. E graças a Deus por isso. Porque ainda não atingimos o estágio da perfeição. Estamos querendo ser aperfeiçoados por Cristo cada dia mais. Mas existem pessoas que não veem coisas boas nos outros. Existem outros que até veem, mas não reconhecem. Tem uma outra palavrinha chamada inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Agora escute, inveja nem sempre é querer ter o que o outro tem, mas em algumas vezes é querer tirar o que o outro tem. Já que eu não posso ter uma voz bonita como a sua, que a minha já está ficando velha, eu vou procurar tirar a voz que você tem. Não posso, porque é dom de Deus. Mas eu vou tecer algum comentário negativo. Canta bonito, mas dá umas desafinadas que só Jesus, hein? Já que eu não posso tocar bonito com vocês, toca bonito, mas aqueles acordes lá não tem nada a ver com hino. Quer dizer, não admite que alguém tem qualidades, que alguém tem virtudes, que alguém tem dons. E o bonito da vida, da família cristã, é reconhecer as virtudes que cada um de nós tem. Sim ou não? Eu assumi uma igreja em São Paulo, onde estive pastoreando por 19 anos. Estive no centro da capital de São Paulo. Quando se fala igreja no centro, todo mundo diz igreja de rico, engano. Igreja difícil, igreja missionária. Eu cheguei a dirigir culto, eu, a minha esposa, o meu filho mais velho e o porteiro da igreja. E eu chegava, fazia oração para começar, cantava o hino, fazia o louvor, tocava o violão, fazia a leitura bíblica, lia o pedido de oração, que eu orava por mim mesmo, não tinha ninguém pedindo oração. E já que não tinha ninguém, eu peço oração pela minha família, orava pela família, recolhia a oferta, eu mesmo contribuía,
lia o texto, pregava e no final eu aceitava Jesus. Por isso que eu sou crente assim. Eu já aceitei Jesus mais 50 vezes, para você ter ideia. Então era uma igreja extremamente difícil. E quando a igreja começou a crescer, eu comecei a orar para que Deus fizesse o seu povo prosperar. Eu creio na prosperidade de Deus para a sua igreja. Eu não sou pregador do evangelho da prosperidade, mas sou pregador da prosperidade do evangelho. Quando alguém é fiel a Deus, Deus faz aquela pessoa prosperar. E eu ensinei uma coisa à igreja lá. Eu disse, irmãos, vamos fazer o seguinte, nós estamos orando para que Deus faça a igreja prosperar. Vamos fazer um acordo aqui? Cada um que receber uma bênção, venha contar a bênção aqui. Até porque estava muito próximo daquela igreja do Conta Bênção, que Deus recolheu o líder hoje, né? Missionário Davi Miranda descansa nos braços do Senhor. Mas eu estava muito pertinho deles lá, e eu tive que ir. Aquele velho ditado, se não pode vencê-los, una-se a eles. Já que eu não podia pregar as heresias que eles pregavam, eu ensinei o povo a contar a bênção. Vem contar a bênção. E o povo começou a testemunhar. As pessoas iam em casa às vezes. Me tirava de casa, pastor, vem cá. Um dia o irmão me tirou do almoço e disse, pastor, Deus me deu uma bênção aqui, corra aqui para ver. Eu disse, mas irmão, mas tem que ser embaixo. Não dá para trazer a bênção aqui em casa. Ele, não dá, pastor, é um carro. E eu desci lá, ele todo alegre, com Fiat 147. Eu não sabia bem se era uma bênção, se era uma prova. Mas eu dei glória a Deus com ele. Disse, irmão, isso é o começo, Deus vai dar um melhor. Tem certeza. Mas as pessoas começaram a celebrar isso. E aquilo contagiou a igreja. Todo mundo era participante da bênção do irmão. Todo mundo era participante da bênção do seu amigo. Aí um dia eu chego de viagem, num final de semana, eu tinha estado fora da igreja, chego de viagem, cansado demais, numa segunda-feira, muito cansado. Fui me deitar. Quando foi 3 horas da manhã, o telefone tocou. Agora imagine você está em casa, e às 3 horas toca o telefone. Você não espera a notícia boa. Você até ora para que seja engano. Porque se não for, não é notícia boa. Pelo menos para os mais racionais, né? Aí eu pego e tiro o telefone do gancho, depois de uma viagem longa que eu tinha feito. Tinha vindo lá do nosso abençoado estado do Paraná. Quando eu tiro o telefone do gancho, 3 horas da manhã, eu atendo o telefone assim e digo, alô? Aí uma voz do outro lado diz, alô? É o pastor? Eu disse, sou eu mesmo, irmão. Ele disse, pastor, o senhor estava dormindo? Eu disse, não, irmão, isso lá é hora de dormir, irmão. Aí ele pergunta, eu nem sei que oração. Eu disse, 3 da manhã. Aí sabe o que ele disse para mim? Ainda bem, pensei que o senhor estava dormindo. Aí o crente liga o pastor Marcos ao meio-dia. Alô? Não, pois não, irmão. Não. O senhor está almoçando? Não, meio-dia é hora de almoçar, irmão. Aí ele diz, pastor, é o seguinte, estou ligando para o senhor para contar uma bênção. Eu disse, se essa bênção não for boa, eu vou disciplinar esse irmão da igreja. Não tem outra saída. Eu digo, irmão, conta lá a bênção. Ele diz, pastor, mas o negócio é grande, hein? Eu disse, opa, aí me animou, né? A coisa é grande. Eu disse, pois não, conta. Ele disse, pastor, o senhor está de pé ou está sentado? Se está de pé, senta. Eu disse, não, pode contar que eu estou deitado, irmão. Não tem problema de cair. Ele disse, então vai lá, meu irmão, receba aí. Instalaram o meu telefone. Eu disse, como é que é, meu amado? Ele disse, pastor, deixa eu contar para o senhor com detalhes. Eu disse, pois não, tem a noite toda para te ouvir, irmão. Conta aí, irmão. Aí ele disse, é o seguinte. Ontem a telefônica veio aqui. Tem gente que nunca viveu essa realidade, né? Essa moçada de hoje não sabe o que é isso. Esperar 3, 4 anos para ter uma linha telefônica em casa. Hoje ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? Ele disse, a telefônica veio aqui hoje e instalou um aparelho aqui em casa. Mas o bichinho estava mudo. Ele é dos Estados Unidos da Paraíba. Por isso que ele fala assim. O bichinho estava mudo. E eu fui deitar. Agora de madrugada eu levantei com muita sede.
Fui tomar uma água na cozinha, e quando passei na sala, disse, deixa eu ver se o bichinho está funcionando. Tirei ele do gancho, não é que tinha linha, pastor? Eu pensei comigo, vou mandar um ofício amanhã para a Telefônica, pedindo pelo amor de Deus para não ligar telefone de madrugada mais. Ele disse, quando eu tirei o telefone do gancho e vi que tinha linha, eu lembrei do que o senhor ensinou. Repartir a bênção uns com os outros. E eu pensei, a primeira pessoa que precisa saber que eu tenho um telefone em casa é o meu pastor. Disse, tá bom, irmão, Deus abençoe. Diz, Deus abençoe não, pastor, peraí. Terminei ainda não. Anota o número do meu telefone. Pode ser que o senhor precise falar comigo, tem que ter um número. Pastor Reis, diante de Deus, eu fui tentado a dizer, fala aí o número e anotar coisíssima nenhuma. Eu lá vou anotar telefone 3 horas da manhã. Mas aí, uma voz disse assim para mim, anota o número. Eu disse, irmão, aguarda só um minutinho, que eu vou pegar a extensão lá no escritório e já anoto. Botei o telefone no gancho, corri para o escritório, peguei a extensão, alguém diz, ei pastor, o senhor colocou no gancho, caiu a ligação. Não, se tem uma extensão, você tem alguns segundos para pegar a linha do outro lado. Aí corri, peguei o telefone, e ele falou o número do telefone e eu anotei. Quando terminei de anotar, sabe o que ele fez? Falou, pastor, anotou? Disse, anotei, irmão. Mas anotou mesmo, pastor? Eu disse, anotei. Falou, então repete aí para ver se confere. E se eu não tivesse anotado? Aí anotei o telefone e disse, pastor, Deus abençoe, viu? Se o senhor quiser dormir agora, pode dormir. Eu disse, muito obrigado pela autorização. E voltei para a cama desviadinho da Silva, meu irmão. Quando eu deitei, a minha esposa disse, o que aconteceu? Eu disse, nada, dorme, filha. Instalaram o telefone do irmão Simplício. Ela disse, o quê? Eu disse, dorme, amanhã a gente conversa. Eu disse, Jesus, é brincadeira, hein, Jesus? 3 horas da manhã, eu estava na tua obra, Senhor. Se bem que eu tenho que orar, mas não seria essa noite. Estou cansado demais, Senhor. Essa canseira. Me liga 3 horas da manhã. Se fosse para dizer que tinha comprado uma cobertura no Morumbi, né? Uma casa no Guarujá, um iate, uma Lamborghini. Mas ligar para dizer que instalou um telefone, Senhor. Senhor, está pesado demais. Sabe o que Deus me disse? Disse, ei, calma aí. Não é você que está ensinando os crentes que você pastoreia a repartir as bênçãos? Quando alguém reparte, você acha ruim? Eu disse, Senhor, mas uma bênção, Senhor, é apenas um telefone. O Senhor disse, espera aí. Para você pode ser uma coisa comum. Mas esse irmão está perto de se tornar avô. E nunca teve um telefone instalado na sua casa. É a primeira vez que às 3 horas da manhã, sem precisar sair à rua, numa noite fria, numa noite de chuva, procurar um orelhão, um telefone público, ele tira o telefone do gancho sentado no sofá da sua casa, confortavelmente, e diz, eu vou fazer uma ligação para o meu pastor. Você acha que eu dormi? Eu me levantei na mesma hora, entrei no meu escritório, fechei a porta, disse, este gostinho para o diabo eu não vou dar. Dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, eu estou aqui, 3h15, 3h20 da manhã. Eu estou aqui para te agradecer, para louvar o teu nome, para glorificar o teu nome. Porque na casa do teu servo, irmão Simplício, tem uma linha telefônica instalada. Eu glorifico o teu nome, Senhor. E ali na presença de Deus eu me derramei. E fui visitado pelo Senhor, porque pude celebrar a vitória de um irmão. Se você quer ser abençoado, aprenda a celebrar as vitórias dos seus irmãos. Se você quer ser abençoado, comece a haver virtude
virtude nas pessoas com quem você vive. Elas não são só defeitos, elas têm coisas boas e você precisa descobri-las. E o Senhor vai ungir os teus olhos nesta noite com o colírio dos céus, para que você comece a ver virtude nas pessoas. Dá para dizer amém ou é difícil? Nem tudo no mundo está estragado, meu irmão. Nem tudo no mundo está quebrado. Até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia. Mesmo que ele esteja parado, na hora que parar, a hora que passar o momento em que os ponteiros pararam, ele marca a hora certa. Então, por mais defeito que alguém tenha, há virtude nele. E Deus quer fazer sobressair essas virtudes. Dá para dizer glória a Deus ou não? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu olho para você esta noite. Pode dizer. Pois você vai consertar o que você disse. Você disse sem esperar eu falar tudo, agora você vai consertar. Diga assim: eu olho para você. Não precisa ter medo não, meu irmão. Não vou te botar em saia justa não. Diga: e vejo que em você há defeitos. Não se esqueça que quando você diz para alguém, alguém diz para você. Sua voz teve eco, sim ou não? Eu olho para você e vejo que você há defeitos. Mas aí você olha para ele e diga: mas eu vejo uma coisa além dos defeitos. Eu vejo muitas virtudes. E Deus quer usar estas virtudes. Glorifique a Deus esta noite. Você é importante para Deus. Então fique tranquilo. Se há olhos maus que nos cercam, há a luz de Deus que é maior do que os olhos maus. Eu estou caminhando para o final, mas é só chamar a atenção de vocês. Pastor Marcos, o senhor... Não responda, por favor, eu estou levantando apenas uma tese aqui, e me desculpe fazer isto. Não faço sem respeito, muito pelo contrário. O senhor, por acaso, admitiria Pedro no seu corpo de obreiros? O senhor daria um espaço para Pedro aqui? Aqui, Pedro, quero colocar você na diretoria da igreja. Não é o Pedro daqui, é o Pedro de lá. O daqui eu sei que é gente boa, embora não o conheça, mas sou candidato daqui a 3 anos de novo, tá? Lembra-se disso, Pedro. Você daria espaço no seu ministério para Pedro? Pedro, aquele cara cheio de problema, irmão. Desequilibrado, instável. Alguém vem prender Jesus e ele tira a espada e corta a orelha. Na verdade ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça. Mas como ele não sabia manejar a espada, quando ele levantou, o peso foi maior do que ele achava que era, e a espada caiu e cortou apenas a orelha. O que você faria com Pedro? Aquele que no momento está no céu. Tem crente que é assim, né? Você encontra ele na igreja, ele já está subindo para o céu, meu irmão. Se você não segurar, ele sobe mesmo. Igual aquelas bexigas gás. Chega no outro culto, ele está prostrado no chão, como se a vida fosse um eterno fracasso. Pedro era assim. Personalidade dupla, múltipla. Hoje era um crente fiel, amanhã estava negando a Jesus. Mas Jesus viu nele qualidades. E aí é que é uma coisa muito interessante. Lidar com pessoas fáceis é fácil. Quero ver você lidar com pessoas difíceis. Lidar com pessoas fáceis é tranquilo. Quero ver o seu relacionamento com pessoas difíceis. Mas Jesus suportou Pedro. Sim ou não? Sim. E olha, não sei se vocês descobriram isso na Bíblia, mas Pedro era tão complicado que eu entendo que Jesus, após a sua morte, quando é recebido nos céus e antes que volte para passar aqui aquele período de 40 dias, ele dá um breve depoimento lá no céu do que tinha acontecido aqui, e ele fala de Pedro. E eu acredito que Jesus disse: olha, tem um discípulo lá, pai, que se chama Pedro, complicado,
difícil. Mas eu tenho um amor especial por Pedro. E eu sei que Pedro vai ser útil para a tua igreja na terra. Onde é que o senhor achou isso, pastor? Eu achei no episódio da ressurreição de Cristo. Você se lembra quando aquelas mulheres foram visitar a sepultura? Quando chegaram lá, o que aconteceu? A sepultura estava vazia. E elas encontram lá um varão, um homem, que chega para elas e disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Ide e avisai os seus discípulos e também a Pedro. Ué, Pedro não era discípulo? Por que eu tinha que chegar aqui, o pastor chegar aqui e falar: olha, eu tenho um aviso para a igreja de Cristo, mas também para o irmão José. O irmão José não é a igreja de Cristo? Pedro não era discípulo de Cristo? Por que tinha que fazer uma menção específica, para não dizer especial a Pedro? Aí o anjo diz: olha, vai lá, avisa os discípulos de Jesus e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele mesmo disse. Jesus faz uma referência, ou não era Jesus aqui especificamente, era o anjo que faz uma referência ao que Jesus queria que aquelas mulheres ouvissem. Avisar os discípulos de Jesus e avisar a Pedro. E vocês conhecem o desenrolar da história aí. Quando Jesus se encontra com os discípulos lá no mar, após a sua ressurreição, Jesus olha para Pedro e diz o quê? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz: lógico, Senhor. Ah, que pergunta? Hã? Que pergunta é essa? O Senhor sabe que eu te amo? Jesus disse: tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Passou um pouquinho, Jesus olha de novo e disse: ei Pedro, você me ama? Pedro disse: Senhor, que pergunta é essa? O Senhor sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? O que é que Pedro diz? Senhor, tu sabes de todas as coisas, mas também sabe que eu te amo. Ou seja, apesar de mim, eu te amo. Apesar do meu comportamento, eu te amo. Apesar da minha conduta, eu te amo. Apesar das minhas pisadas na bola, eu te amo. Apesar dos meus escorregões, eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Vocês se lembram do culto de inauguração da igreja? Quantos se lembram aqui, digam amém. De qual igreja? Não é dessa aqui não, é da igreja de Cristo. No dia de Pentecostes, a igreja existe de duas formas, teologicamente e historicamente. Teologicamente, desde antes da fundação do mundo. Historicamente, a partir do dia de Pentecostes. Quem foi o pregador da inauguração da igreja? Quem foi? O grande apóstolo Pedro. E a mensagem foi tão extraordinária que as pessoas que ouviam Pedro, diz que elas compungiram-se em seus corações. O coração dilacerou, o coração partiu ao meio, diante da mensagem de Pedro, a ponto de levantar a mão e dizer: irmãos judeus, o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? E aí Pedro diz: creia em Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificaste, aquele a quem Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E naquele apelo, quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Por que eu perguntei? Se você aceitaria Pedro na sua igreja? Porque eu talvez tivesse dificuldade. Talvez se Pedro chegasse lá para São Paulo, eu ia pedir para o vereador Sérgio arrumar um emprego para ele aqui. Ia mandá-lo com carta de mudança para o senhor, pastor Marcos. Era o meu comportamento normal. Eu não consigo conviver com Pedro. Mas Jesus não. Jesus mostrou que para ele não existe caso perdido. Para Jesus, as pessoas têm valor. Portanto, se há olhos maus querendo sufocar você, levante a sua cabeça nesta noite e dê glória a Deus.
Porque a luz de Deus é mais poderosa do que os olhos maus. Pode celebrar ao Senhor esta noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vejo em você virtudes. E se há virtudes, a sua vida será uma vida de sucesso. A sua vida será uma vida de vitórias. A sua vida será uma vida de êxito. Só os que podem acreditar nisto, soltem a sua voz e exaltem ao Senhor juntamente comigo. Mas eu vou concluir. Eu vou concluir. Primeira verdade eterna. Se o seu Deus é grande, não existe problema, por maior que seja, que ele não possa resolver. Segunda verdade eterna. A luz que te guia é mais forte do que os olhos maus que te cercam. E a terceira verdade eterna, e eu termino com ela, diz o seguinte: a palavra de Deus não está sujeita à avaliação do relativismo. O relativismo não tem influência sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser aceita por cada um de nós como verdadeira e infalível. Sabe o que eu quero dizer para você? Terminando essa nossa reflexão: tudo que Deus fala acontece. Há uma luta no mundo espiritual querendo invalidar o que Deus disse, e não é agora, pastor. Nós falamos muito de guerra espiritual agora. A guerra espiritual começou no Éden. Foi lá que começou a guerra espiritual. Foi quando Satanás, incorporado numa serpente, chega para Eva e diz o seguinte: o que foi que Deus disse para vocês? E o que Eva disse? Que nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto o fruto daquela árvore ali. E apontou para ela. O que a serpente disse? Deus disse isso para vocês? Deus enganou vocês. Ele disse para vocês não comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar tão sábios quanto ele. E naquele exato momento começa a batalha espiritual. Porque Satanás quis invalidar o que Deus havia dito. E neste caso específico, conseguiu. Porque Eva acaba cedendo à proposta, toma do fruto, passa para o seu marido, Adão. Eles comem do fruto e quando acabam de comer, abre-se-lhes os olhos e eles percebem que estão nus, o que não haviam percebido até o presente momento. Mas eu glorifico a Deus, porque se a guerra espiritual começou ali, o Senhor, que é general de guerra, se apresentou com uma proposta de vitória nesta guerra. Tanto é que quando o Senhor chega e olha, chama Adão primeiro, Adão se esconde, como se o homem pudesse se esconder de Deus. Mas Adão não se apresenta, e depois de Deus insistir, ele se apresenta, e o Senhor diz: Adão, por que você se escondeu? Ele diz: porque eu estava nu e tive vergonha. Aí o Senhor diz: quem foi que disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí Adão começa a transferir responsabilidade. E Senhor, não foi eu, foi Eva. Eva que me deu do fruto, e eu comi. Eva disse: Senhor, não fui eu, foi a serpente que me deu. Isto chama-se síndrome de Adão. Pessoas que querem transferir responsabilidade. Quando você errar, reconheça o teu erro e busque a misericórdia de Deus. Ela é maior do que o seu erro. Amém ou não? Amém. Aí o Senhor diz: pois bem, agora eu vou resolver o problema para vocês. Eles estavam vestidos com folhas de plantas. E o Senhor disse: e essa vestimenta aí? O que serve? Ah, Senhor, pelo menos cobra no dedo. O Senhor disse: não vale para nada. Choveu, apodrece. Daqui a 2 dias, essas folhas não servem para nada. Eu vou fazer uma roupa especial para vocês. E o texto diz que Deus confecciona roupas feitas com peles de animais. Ora, para que a pele de um animal fosse tirada, o animal precisou morrer. Ninguém tira a pele de um animal vivo. Então foi o primeiro sacrifício que a história registra. Um animal morreu para fornecer sua pele, a fim de que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Começa ali a nossa vitória na batalha espiritual. O que o Senhor mostrou para Adão e Eva? Que ele tinha uma roupa especial para eles,
que era fruto de um sacrifício. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, oferecido por nós, para que no mundo espiritual a nossa vitória seja garantida. Hoje nós não estamos nus, nós estamos cobertos com vestes de santidade. Vestes estas que nos são dadas pelo poder sobrenatural do sacrifício de Jesus Cristo. E se estamos cobertos com estas vestes, não há maldição do inferno que possa nos fazer parar. Não há maldição do inferno que impeça a nossa caminhada, e nem tampouco qualquer tipo de acusação que roube a nossa comunhão com Deus. Nós estamos debaixo da proteção do sacrifício de Jesus Cristo, e se estamos debaixo desta proteção, nós somos vencedores. Dá para dizer glória a Deus ou não? Só os vencedores soltem a sua voz e glorifiquem ao Senhor. Aí Satanás vem tentando invalidar o que Jesus falou, mas as palavras do Senhor ainda são fiéis e verdadeiras. Eu quero dizer a você, encerrando esta nossa reflexão, aquilo que Deus disse a meu respeito, aquilo que Deus disse a teu respeito, vai se cumprir na hora e no tempo de Deus. Amém ou não? Há promessas de Deus para esta igreja? Quando eu falo igreja, eu falo de você. Há promessas de Deus para essa igreja? Sim ou não? Quantos aqui creem e sabem que há promessas de Deus para esta igreja? Pastor Marcos, elas vão se cumprir no tempo de Deus. Elas vão se cumprir na hora de Deus. Satanás pode usar os seus mensageiros aí, com os seus boatos, tentando desestabilizar a sua fé. A proteção do sangue de Cristo sobre a sua vida é maior do que os boatos do inferno. E aquilo que Deus disse vai acontecer. E haverá festa na sua casa e na sua vida. Amém ou não? Aí voltamos para o texto base. O que diz o texto base? E eu vou usar uma outra versão para você entender bem. O texto que nós tomamos como base diz assim: Deus não é como os homens que mentem. Não é como um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? E o verso termina dizendo o seguinte: Ele diz que faz, e faz mesmo. Quando Deus que diz que faz, Ele vai fazer. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí. Diga aí, há alguma promessa de Deus para você ou não? Há alguma coisa que Deus prometeu que ainda não se cumpriu? Olha para essa pessoa e diga: continue esperando. Continue esperando. Continue esperando. Eu trago uma mensagem profética de Deus para você esta noite. A sua paciência culminará na grande vitória e no cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Não se desespere, não é hora de parar, e às vezes não é hora de avançar. Existem momentos que nós não devemos parar a caminhada, existem momentos que nós não devemos avançar. É o sinal da nuvem que o senhor acabou de dizer na sua sala, e eu recebi como orientação de Deus. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. Quando a nuvem caminhava, todo mundo caminhava. Fique de olho na nuvem. Se ela caminhar, você caminha. Se ela parar, você para. Tem momentos que é hora de avançar, tem momentos que é hora de parar. Existem etapas da nossa vida que a gente precisa andar depressa. Existem etapas que a gente precisa parar e esperar Deus dar o sinal. Deus dará o sinal e vai cumprir aquilo que prometeu para a sua vida. Você pode adorar este Deus comigo ou não? Pode adorar Deus. Graças a Deus. Temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso eu quero orar pela tua vida, pedindo a Deus um milagre sobre você, sobre a sua casa. Saiba que este Deus, que tem verdades absolutas na sua vida, realizará um grande milagre em tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos agora pelo teu filho, a tua filha, que assistiram essa programação, pedindo a tua bênção sobre a vida dele, da família,
rompendo com milagres, Senhor, na vida, Senhor, destes teus filhos. Uma bênção na vida física, haja com a tua cura, com o teu milagre, restabelecendo a saúde. Haja, Senhor, na vida emocional, sentimental, curando as feridas, Senhor, os traumas, trazendo vitória, Senhor. Também, meu Deus, trazendo salvação, libertação, abrindo as portas, Senhor, prosperando, em que tudo o teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus Santo, é nisto que nós pedimos e cremos para louvor da tua glória. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Fique conosco. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Ele é justo